Olá, galera do 8º ano. Vamos iniciar hoje o nosso assunto. Lembra do iluminismo? Que bacana! Vamos dar continuidade. Sou Andresa Magalhães, sua professora de História. Vamos entender um pouco o iluminismo com outra linha de pensamento, aliada ao liberalismo. Como foi isso, Andresa? Nós vamos ver no decorrer da aula. O iluminismo traz para a gente uma linha de pensamento vivenciada pela razão e pela humanidade. E o liberalismo? Nós falamos na aula passada que de liberdade dentro do iluminismo. Não, mas agora nós vamos falar do liberalismo. E outra, vou deixar uma pergunta bem importante para vocês. Será que este iluminismo e este liberalismo se tornou herança para nós, para vocês, para a sociedade brasileira? Vamos ver? O iluminismo foi uma corrente de pensamento dominante na Europa no século XVIII e defendeu o período da razão sobre a fé, representando a visão do mundo da burguesia. Seus pensadores negavam as doutrinas absolutistas e mercantilistas e apoiavam valores liberais, tanto na política quanto na economia. Os primeiros teóricos do iluminismo introduziram as bases do movimento, ainda no século XVI, influenciadas pelas transformações que viviam ocorrendo na Europa, como o Renascimento, a reforma religiosa, a expansão marítimo-comercial, a ascensão da burguesia. O racionalismo foi fundamental como método científico e estabeleceu a razão como o único caminho para o conhecimento. Vamos entender essa revolução? Olha que bacana. Trouxe nessa imagem para vocês a revolução cultural e social. Eu achei muito interessante porque o iluminismo, ele se caracteriza como a era das luzes. Então, nada mais para representar do que uma lâmpada. O iluminismo, ele foi vivenciado e as suas características passaram por toda a história. Tem como sua ideologia a filosofia. Seus ideais, eles partiram do século XVII e séculos XVIII. Foi realizado na França, na Europa Ocidental. Então, se acendeu neste período. O iluminismo não acreditava. Então, aquilo que eu não acredito, eu vou romper. Ele fez um rompimento com o antigo regime, muito bem representado por uma lâmpada apagada, ou até mesmo queimada. O que ele estava rompendo? Ele estava rompendo uma ignorância, uma intolerância, um obscurantismo, uma irracionalidade e uma superstição. Mas espera, se eu rompi, o que eu acredito então? Vamos entender? Ele acredita no mundo de leis naturais. Epa, leis naturais? Leis naturais, que vem com um método científico. Esse método científico tem a característica de observação, de hipótese, de experimentação e de conclusão. Mas só isso que o iluminismo acredita? Não, não é só. Ele também acredita na crença, na razão da humanidade. Olha como é que a luz se acendeu, ó. O que aconteceu? O conhecimento. O meu conhecimento é condutor. Ele é condutor de uma razão, de um processo de humanidade, de um esclarecimento, de uma liberdade de pensamento e do otimismo. Então, essa revolução cultural e social foi de grande importância e trouxe os seus princípios. Vamos ver cada um deles?
teve como princípio a separação entre a política e a religião. A educação é responsabilidade do Estado. Como assim, responsabilidade do Estado? No iluminismo, ele não queria que a educação ficasse centralizada na mão dos religiosos. Ele queria que fosse do Estado, pois seria livre na sua razão, no seu conhecimento. Também combatia a escravidão. Acreditava na liberdade como direito natural. E queria que a igualdade jurídica, ou seja, o combate às diferenças entre as ordens sociais, antes legitimadas pelo Estado absolutista, mudasse. Determinantemente, queria que o confisco das propriedades eclesiásticas tirasse essa grande demanda de propriedades que ficava na mão do clero. Limitasse os poderes da Inquisição. Fazer com que a igreja desse a concessão e o direito da pessoa escolher sua própria religião. Então, mais uma vez, essas características nos mostram que o iluminismo vivencia a razão, a liberdade, o conhecimento, métodos diferentes. Vamos perceber também esses princípios que o iluminismo combatia e que ele defendia. Vamos lá? O iluminismo, ele combatia o absolutismo. Aquele absolutismo que o rei vivenciava, ele era o único a decidir, tomar leis, decidir leis, criar moeda nacional, formar um exército. É esse o absolutismo. O mercantilismo, ele também condenava. O colonialismo, o clericalismo e o dogmatismo são as principais demandas do iluminismo que ele combatia. Então, ele era contra todos eles. Mas tinha a parte a favor, a que defendia. O que ele defendia? O liberalismo político, o liberalismo econômico, a independência das colônias, o racionalismo e o experimentalismo. Ótimo, pois o experimentalismo, junto com o racionalismo, eles vão fazer com que esta razão, este conhecimento, dentro do iluminismo, formasse boas ações, boas criações. Neste ambiente, ocorre um movimento intelectual, que ficou conhecido como a Revolução Científica, que ao afirmar a razão como o único caminho de se buscar o conhecimento e a verdade, deu origem às ideias iluministas, com grandes pensadores da época, como John Locke, Montesquieu, Voltaire e outros, como já vimos em aulas anteriores. Mas, Andresa, você está lembrando que nós, nas aulas anteriores, nós falamos sobre o iluminismo? Claro, estou lembrando sim. Mas a gente precisava voltar um pouquinho no iluminismo para entender este liberalismo. Então, agora nós vamos compreender o liberalismo. Olha que nós temos uma pergunta para ser respondida no final. Liberalismo foi uma doutrina econômica, política e social que surgiu na Europa no século XVIII, contra o mercantilismo e a intervenção do Estado na economia. Basicamente, a visão liberal de mundo consiste em enxergar todos os seres humanos são dotados de capacidade para trabalho intelectuais e todos têm direitos naturais de exercer a sua capacidade. Ótimo! Esse liberalismo, então, vem com uma postura otimista.
Desta maneira, o Estado não tem direito a interferir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos. O liberalismo clássico, ele pode ser dividido em dois: liberalismo político e liberalismo econômico. Vamos conhecer cada um deles? Entende-se por liberalismo político o pressuposto filosófico de que os seres humanos têm, por natureza, certos direitos fundamentais, como direito à vida, à liberdade e à felicidade. Cabe ao Estado respeitar e não invadir esse direito, ou seja, o liberalismo é uma doutrina que limita tanto os poderes quanto as funções do Estado. Os Estados teriam os poderes públicos regulados por normas gerais e seriam subordinados a leis. Os princípios fundamentais são a representatividade política, ter um representante político, respeitar a Constituição, que geralmente significa um sistema de governo democrático. Baseado-se nisso, a igualdade da lei e dos direitos para todos os cidadãos. Agora vamos conhecer o liberalismo econômico. No plano da economia, a ideia central era o estabelecimento de uma economia livre, sem a intervenção e o controle do Estado, em oposição à política mercantilista, imposta pelos reis absolutistas. De todo esse debate que falamos, que citamos, alguns princípios se destacaram, transformando-se a base para o funcionamento do sistema capitalista. Então, para esse liberalismo econômico acontecer, tinha uma base. E a base é a que eu vou falar para vocês agora. Defesa da propriedade privada. Economia livre. Divisão de trabalho. Essa doutrina de pensamento acabou virando inevitavelmente burguesa, porque neste período o trabalho, o comércio estava na mão da burguesia. Acabamos de rever sobre os aspectos do iluminismo. Você conheceu alguns dos principais filósofos ligados a esse conjunto de ideias. Na aula passada, conhecemos todos. Hoje foi citados alguns. Percebeu também que o iluminismo impulsionou a busca por novas formas de organização política, social e econômica, surgindo assim ideias do liberalismo. Então, não podemos esquecer, o liberalismo surgiu através do iluminismo. Então, a pergunta que eu fiz no final. No início, que quero a resposta agora, e no final vamos remeter esta resposta se vivemos ou não nos dias atuais. Mas será que tudo isso faz parte somente do nosso passado? E aí? E aí, estudantes? Será que tudo que eu falei, que tudo que eu expliquei, as causas, as características, as consequências, as transformações, nós vivemos só no período passado? Vamos ver? Será possível dizer que as ideias iluministas e os valores liberais chegaram, de certa medida, até os nossos dias? E aí? Vamos voltar os nossos olhos para esta imagem. Vocês acham que vamos viver esses ideais com uma herança deixada para nós? Sim. Aí vem a resposta. Nós vivenciamos sim, dentro de uma Constituição, dentro das leis, das normas, de uma organização política, social. Então, ficou bem claro, mas precisamos entender o que é uma Constituição. Vamos lá?
É um sistema de normas fundamentais, governadas juridicamente por leis máximas. A Constituição Federal tem um princípio. Este princípio, ele traz disposições transitórias e gerais. Também vivenciamos a ordem, uma ordem social e econômica. Esta Constituição é favorável a tributos e orçamentos. Tem direitos individuais, coletivos, sociais e políticos. Sua organização é de defesa, o Estado e os poderes. Aqui vocês entendem um pouquinho dessa Constituição e dá para responder a pergunta. Temos essa herança hoje em dia? Temos, vivenciamos. Nós vivenciamos de uma maneira que certamente a política pode nos deixar vivenciar, não é a que nós queremos, mas que uma Constituição existe, uma regra, uma norma, as defesas, as organizações. As noções de liberdade e justiça social, a valorização da ciência e do conhecimento traz a ideia de que todos os seres humanos são iguais perante a lei, fazendo parte do nosso cotidiano. E nós, da atualidade, vivenciamos esses ideais de liberdade nos conceitos de cidadania, direitos cíveis, sendo base para regimes democráticos. Aí, estudantes, está a resposta. Vivenciamos sim, temos esta herança que veio ao longo da história. Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Boa aula a todos!